Ela é professora adjunta no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal da Paraíba e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais na mesma universidade. Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, é mestre em Ciência Política e doutor em Ciência Política pela mesma universidade. É líder do grupo de pesquisa Materialismo e Modernidade, tem experiência na área de teoria política e análise marxista da política, atuando principalmente nos seguintes temas: teoria e pensamento político italiano, teorias do socialismo, Estado, sociedade civil e movimentos sociais. Hoje eu tenho a alegria de conversar com a professora Luciana Aliaga. Boa noite, professora, tudo bem? Oi, boa noite. Uma alegria tê-la aqui conosco. Como eu te falei antes, eu queria conversar com você uma semana, porque o nosso assunto é muito interessante. Assim como tem gente no nosso público conhece muito bem o Gramsci, tem gente que ainda não o conhece. A gente sabe o quão importante é discutir Gramsci, né, nesse momento atual. E a gente sabe também o quão tumultuada foi a chegada dos escritos de Gramsci no Brasil, devido às suas diversas leituras. Então, para começo de conversa, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a trajetória de Gramsci, justamente para quem não o conhece, e também sobre a crítica dele relacionada ao fascismo. É com você. Bom, eu quero agradecer também o convite, né, da Juliana para estar aqui, dizer que eu fico muito feliz, né, de receber esse convite, porque eu tenho me dedicado já há bastante tempo ao estudo, né, do pensamento, a obra, a vida de Gramsci, e eu acho que é um autor fundamental para a teoria política, para as diversas áreas do conhecimento, mas hoje, sobretudo, ele é fundamental porque ele nos oferece uma norma de conduta, não apenas uma perspectiva teórica da vida, né? É conhecido o texto dele, no qual ele diz: eu odeio os indiferentes, né? E que viver é tomar partido. Ou seja, viver é ser partidiano, né? Como ele diz. Então, eu acho que é um autor que se coloca no mundo, né? Que se coloca nas relações sociais, tem a plena consciência de que é impossível não tomar partido, né? Então, ele esteve sempre ao lado das classes subalternas, né? Ele esteve sempre acessando a política, acessando a teoria, acessando o pensamento, a partir de uma perspectiva nacional popular, como ele dizia, né? E a vida de Gramsci, né, que foi uma vida relativamente curta, né? Ele morre com um pouco mais de 40 anos, né? 47 anos. E uma vida digamos, de muita entrega, né? A gente pode dizer, de sacrifícios, né? Então, o fascismo na Itália, ele teve um impacto tremendo sobre a vida de Gramsci, né? Eu acho que a gente pode dizer, inclusive, que o fascismo, ele define a trajetória de Gramsci. Antes do cárcere, né, na juventude de Gramsci, o fascismo ocupou o centro das suas reflexões, desde o início da década de 20, ocupa não apenas o centro das reflexões de Gramsci, como das suas preocupações políticas, né? Porque justamente o momento de grandes lutas políticas, não só na Itália, como em todo o Ocidente, né? Toda a Europa, vamos dizer assim, né? Então, para a organização socialista e comunista na Itália, o fascismo ele foi um impacto enorme. E Gramsci era, né, primeiro membro do Partido Socialista Italiano, depois do Partido Comunista Italiano. Então, eu quero falar um pouquinho, né, de como que o fascismo foi importante para as reflexões e para a ação política de Gramsci,
antes do cárcere e também no cárcere, né? No cárcere, ele significou não apenas a interrupção da militância política, né, o afastamento de tudo que Gramsci considerava mais caro, né? Não significou apenas privação e sofrimento, mas significou também resistência e reflexão, né? Quando Gramsci foi condenado, na sentença, o promotor disse que o Estado italiano deveria impedir que aquele cérebro funcionasse por 20 anos, né? Então, era muito claro, né, para o fascismo que a ameaça que Gramsci representava era, sobretudo, pela potência do seu pensamento, né? E da sua ação, claro, né? A ação estava coibida, mas o pensamento, o fascismo não consegue impedir, né? Então, como a gente sabe, o fascismo ele se torna regime político em 1922, mas como organização, como ideologia, ele é anterior, né? Ele surge em 19 com os Fasci de combatimento, né? Organizado, em 1919, organizados por Mussolini. Mas é possível a gente retroagir ainda mais na história da Itália a 1914, né? É quando surge o termo fascista, a partir dos Fasci di Azione Rivoluzionária, que eram justamente uma organização também de Mussolini para a intervenção na Primeira Guerra Mundial. Né? Ou seja, era um movimento que defendia que a Itália deveria participar do conflito, né, da Primeira Guerra Mundial, que acontece em 1915, e de modo que, então, esse movimento se desorganiza e ressurge depois em 1919. Né? Então, 1919 é um ano bastante importante aqui, né, da vida da Itália, de um modo geral, mas para a vida de Gramsci. Né? Gramsci tinha 28 anos em 1919. Ele naquela época, acabara de fundar o semanário L'Ordine Novo, né, a Nova Ordem, junto com alguns companheiros do Partido Socialista, companheiros socialistas, e o L'Ordine Novo era uma revista de cultura semanal. E Gramsci, nessa época, também, em 1919, ele já desempenha funções importantes no movimento dos conselhos de fábrica, né? Lembrando que 1919 e 1920 são anos de grande luta política na Itália, conhecido como o Biênio Rosso, né? Causadas pela crise, né? Após a Primeira Guerra Mundial, causada pelos efeitos da Revolução Russa na Itália, né? Então, organização e luta, politização das lutas, e também as reivindicações dos trabalhadores, dos operários nas fábricas, né? Então, é um movimento de grande efervescência popular, de lutas. 1919 é um ano-chave, né? E, como se sabe, Gramsci, então, vivia em Turim, no norte da Itália, mas Gramsci era um meridional, né? Ou seja, ele nasceu no sul da Itália, em Ales, província de Cagliari, na Sardenha, e aos 20 anos, né, em 1911, ele foi para Turim para estudar filologia moderna na Faculdade de Filosofia e Letras na Universidade de Turim. Ele não terminou o curso, ele deixou o curso em 1915, mas ele pretendia voltar, né? Até 1918, até o final da guerra, ele achava que ele conseguiria voltar. Ele parou o curso por muitas questões, né? Questões de ordem financeira, questões de ordem pessoal, mas principalmente por questões da militância, né? O quanto a militância exigiu de Gramsci. Então, aos 22 anos, 1913, ele entra no Partido Socialista Italiano, e aos 24 anos, né, 1915, ele se torna redator do Avante, que é o órgão da imprensa
do Partido Social Italiano e se torna redator até 1920, né? E aí, até a prisão dele, em 1926, quando ele tinha, então, 35 anos, ele exerce funções no interior do Partido Socialista Italiano, depois, a partir de 1921, no Partido Comunista Italiano, e sempre ligado às redações dos jornais, sempre ligado à atividade cultural, sempre ligado à atividade intelectual dentro do partido, formativa dentro do partido, né? Então, grande parte dos escritos que hoje são chamados escritos pré-carcerários são escritos que são antologias, né, dos textos dessa época, né, que são, sobretudo, textos, artigos, né, de jornais. Então, até 1926, Gramsci vai desenvolver a atividade editorial no interior da sua militância política, né, nos partidos socialistas e comunistas. E voltando a 1919, né, é importante, né, perceber que a conjuntura, né, do momento é também o ano da fundação da Internacional Comunista, ou da Terceira Internacional, né? A Primeira Internacional foi a Organização Internacional dos Trabalhadores, a segunda foi a Internacional Socialista, e a Terceira Internacional, a Internacional Comunista, né, de 1919. Então, é um momento importante para o movimento internacional, a Organização Internacional dos Trabalhadores, e é um momento também, como eu já falei, de lutas políticas importantes na Itália, com o Biênio Rosso, e é também o ano de organização dos fasci de combatimento, né? Dessa estrutura da organização do fascismo na Itália. Então, os escritos de Gramsci, nesse período, ele vai tratar de todo esse contexto de luta, né? E tem como ponto-chave o enfrentamento de uma nova ofensiva do capital, né? Uma nova ofensiva do capital que vai se contrapor fortemente à Revolução Russa, né, a Revolução Socialista. É um momento bastante importante, né, porque a Rússia, ela, a partir do início de 20, 21, vai passar por uma crise econômica muito forte, uma crise política também muito forte no interior do grupo dirigente russo. Então, existe uma discussão bastante grande no interior da Internacional Comunista sobre as formas de enfrentamento da nova ofensiva do capital e, na Itália, especificamente, da organização desse movimento fascista, né? A partir de 21, tanto a fundação do Partido Comunista Italiano como a formação do Partido Fascista na Itália, né? Então, no início dos anos 20, o fascismo era um fenômeno novíssimo. E era muito difícil compreender o fascismo, era muito difícil caracterizar o fascismo, né? Saber se era um movimento que tendia a se integrar aos demais movimentos conservadores, a se tornar mais normativo, ou se ele tendia a uma organização autônoma, né? Se ele tendia a se tornar um regime. E houve uma discussão muito grande, né? Inclusive, o professor Marcos Del Roio, no ano passado, ele editou, saiu a segunda edição dos Prismas de Gramsci, pela Boitempo, e ele trata exatamente desse período, né? Eu acho que é um texto muito importante para quem quer conhecer um pouco, tanto a história do movimento socialista entre 1919 e 1926, como a própria atuação de Gramsci. Então, em 1920, não se sabia muito ainda como enfrentar, o que era o fascismo, né? O que era aquele novo movimento, e muito menos como enfrentá-lo.
E é interessante, né, que nessas tentativas de caracterização, Gramsci já demonstrava, naquela época, uma análise que depois se mostrou bastante acertada, né? Que era uma tendência de compreender o fascismo como uma organização burguesa, ou seja, uma organização que não era liberal, que era antiliberal, mas que era que se sustentava na ordem burguesa, né? A despeito de ter um caráter reacionário e violento, e que pretendia se tornar Estado, e que, contudo, era um fenômeno internacional, e não especificamente italiano. Né? Então, entendia o fascismo como sendo um fenômeno que era índice de um movimento muito mais amplo, um movimento reacionário, que é reacionário porque reage, e reage justamente à crise profunda causada pela Primeira Guerra Mundial. Então, a gente pode encontrar nas cartas, pode encontrar nos pré-carcerários, né, nos artigos que ele escrevia nessa época, e também nos documentos internos do Partido Comunista Italiano, essas avaliações, né? Então, Gramsci já tinha uma perspectiva ali do fascismo como um movimento que tendia a não ser passageiro, né? Que tendia a ser duradouro, profundo e difuso, como disse o Marcos Del Roio, né? Muito mais do que suspeitavam os seus companheiros de luta, né, no Partido Comunista. E aí, nos cadernos do cárcere, é que Gramsci vai consolidar essa perspectiva, né, do fascismo como um movimento internacional, de reação a uma crise internacional, e que tinha características duradouras, né? A despeito do cárcere fascista, né, do promotor ter dito que o cérebro de Gramsci deveria ser impedido de funcionar, felizmente para nós isso não ocorre, né? Gramsci mostra uma grande capacidade de resistência, né, a despeito dos problemas físicos que ele tinha, né? Ele tinha uma tuberculose óssea desde muito pequeno, né? Quem já viu fotos de Gramsci vê que ele tem uma deformação na coluna, né? Ele é corcunda, e no cárcere esses problemas e outros problemas foram se aprofundando, tanto que a partir de 1935 ele passa a ser cuidado em clínicas, né? Em clínicas carcerárias, e em 1937 ele recebe a liberdade, mas ele morre poucos dias após receber a liberdade, né? Justamente por complicações de saúde. Mas a reflexão de Gramsci nos cadernos do cárcere sobre o fascismo ela é muito significativa, é muito importante, porque Gramsci foi um dos primeiros autores a pensar o fascismo como um fenômeno mais geral, né? Ou seja, o fascismo não era uma experiência específica da Itália, e o fascismo podia ser entendido como uma reação ou como uma tentativa de solução reacionária, uma solução de força para uma crise de hegemonia, né? Então é no cárcere que essa reflexão ela se torna mais madura, e o fascismo então ele é definido como uma das formas políticas a partir das quais se apresenta a revolução passiva, né? Então, Gramsci, ele conceitua o ressurgimento, né, que é o processo de unificação italiana, o processo de modernização americana, né, o americanismo, Fordismo, como uma forma de revolução passiva, e o fascismo também. Né? E esses três processos históricos, o que eles têm em comum? Né? Eles têm em comum o fato de serem soluções conservadoras a respostas conservadoras, né,
e que modernizam o aparelho de Estado burguês, isolando o ativismo nacional popular, né? Então, o fascismo, contudo, ele especialmente, né, diferente do Fordismo nos Estados Unidos e do ressurgimento na Itália, ele tinha como característica marcante, além dessas que eu já falei, que acomunam aos outros tipos de revolução passiva, uma característica marcante era uma maior sobreposição da força sobre o consenso, né? O conceito de hegemonia de Gramsci é justamente uma relação entre força e consenso, né, que fundamenta um Estado. Então, o fascismo ele se caracterizaria por um desequilíbrio da hegemonia, do funcionamento normal da hegemonia, que seria justamente o uso reiterado e direto da força, né, da violência. Então, o fascismo ele indicaria claramente uma inversão da fórmula da hegemonia, né? Hegemonia é o consenso encoraçado de coerção. Então, ou seja, o cerne, o Estado se apoia principalmente sobre processos de consenso, mas a força está sempre em potência, né? No funcionamento normal do Estado. Mas, durante o fascismo, você tinha apenas uma casca de consenso, ou seja, uma aparência de consenso, mas o cerne do Estado era força, né? Então, justamente, é nos Cadernos do Cárcere que o fascismo vai ser mais bem caracterizado como uma das formas da revolução passiva. E a revolução passiva, justamente, ela se coloca nos momentos de crise, ou seja, quando os grupos dirigentes eles exigem mais da população do que ela é capaz de suportar. Então, a guerra é uma situação como essa. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela exigiu muitos esforços dos italianos, né? Esforços de vidas, né? Muitas vidas se perderam, esforços econômicos e esforços da própria possibilidade de manutenção da ordem, né? Porque faltava pão, né? Então, no momento em que as massas saem subitamente da passividade, que elas não consentem mais, ou seja, é o momento da quebra do consenso, ou seja, que o conformismo social ele se desfaz, justamente porque a crise, né, uma crise de hegemonia, ela se coloca justamente quando as massas não mais elas estão conformadas à ordem. E é justamente nesse momento de crise de hegemonia que Gramsci vai indicar, olha, pode ter uma saída popular, democrática, por meio de uma revolução, de uma sublevação popular, por exemplo, né? Se a gente pensa na Revolução Francesa, foi isso que aconteceu, né? Diante de uma insatisfação popular, de uma crise do antigo regime, da crise do regime feudal, uma nova classe se gesta, né? No útero do feudalismo se gesta a burguesia, e a burguesia consegue, por um movimento popular, nacional popular, a sublevação violenta da ordem, mas isso não acontece na Itália. E o que acontece, então? Com a supressão dos movimentos organizados, com a supressão do movimento operário, das ocupações de fábrica, surge, então, as forças reacionárias, justamente numa situação em que a crise se coloca e que as forças populares elas não conseguem uma direção consciente e organizada, capaz de um movimento que se expresse politicamente, se abre a possibilidade de golpes de Estado. E aí, esses golpes de Estado podem ser golpes claros,
golpes armados, como ditaduras, ou podem ser golpes que são que têm um caráter de massa, que são liderados por um líder carismático. E o fascismo foi isso, né? Foi uma espécie de golpe de Estado consentido pelo rei. A despeito do uso reiterado da força, o fascismo ele tinha uma base de massas. Ele conquistou uma base de massas, né? Então, é esse conjunto de fenômenos que Gramsci, que ocupou, na verdade, a maior parte da vida intelectual e biológica de Gramsci, né? A vida produtiva de Gramsci, ela foi ocupada em grande medida pelo fascismo, né? Tanto pela luta contra o fascismo, pelo movimento antifascista, quanto pela análise do fascismo, né? E Gramsci morre em 37, ainda sem ver, né, o seu estado completamente livre. Bom, eu acho que minimamente eu consegui dar conta da questão, Juliana. Sim, maravilha. Luciana, a gente vê nos escritos do Gramsci também, você ressalta isso no seu artigo, um Gramsci leitor de Maquiavel. Como se dá e como se orienta politicamente essa leitura? Então, Maquiavel tem um papel enorme no pensamento de Gramsci, né? Maquiavel é uma das fontes mais significativas do pensamento de Gramsci, né? E não só do pensamento de Gramsci, mas da ação política de Gramsci também, né? Um autor que tem trabalhado isso, que trabalha isso de uma forma muito completa, muito bem fundamentada, é o professor Angelo Dorsi, que é professor da Universidade de Turim. Vai sair um artigo dele no livro que está sendo organizado pela International Gramsci Society Brasil, organizado pelo professor Del Roio e pelo Leandro Galastri, do nosso último colóquio internacional, que tem um artigo do Ângelo Dorsi, que ele vai tratar de Maquiavel para Gramsci, justamente como uma referência teórica, mas também como um modelo de vida, como um modelo de pensador, como um modelo de o condottiero ideal, né? Aquele que é capaz de juntar teoria e prática. E isso aparece principalmente nos cadernos do cárcere, né? Antes do cárcere também, Maquiavel é importante, até porque Maquiavel, na Itália, ele era simplesmente uma referência obrigatória para qualquer debate. Maquiavel foi muito instrumentalizado pelos fascistas. Né? A revista fascista Gerarquia, que é a revista fundada por Mussolini, o próprio Mussolini utilizou Maquiavel em seus artigos, né, para utilizar o pensamento de Maquiavel de uma forma descontextualizada, né? Então, para usar a ênfase na força, que realmente está em Maquiavel, né? A ênfase na força, o fascismo utilizou para justificar o próprio regime, né? Então, quando Gramsci ele traz a discussão, ele traz Maquiavel para fundamentar o conceito de hegemonia, ele vai dizer que Maquiavel era um homem do seu tempo. Então, como um homem de seu tempo, Maquiavel precisava ser historicizado, né? Ele precisava ser pensado a partir da contemporaneidade. Primeiro, ser compreendido no seu próprio tempo, saber, né, o contexto em que ele proferiu determinadas ideias e saber até que ponto essas ideias elas têm que ser atualizadas, né? Então, nos cadernos do cárcere, a gente percebe que, desde os primeiros cadernos, vocês sabem que
Gramsci, no cárcere, ele escreveu 33 cadernos, né, escolares. E ele escreve entre 29 e 35. Ele é preso em 26. A partir de 29, ele consegue a autorização para escrever no cárcere. E então os cadernos eles datam de 29 até 35, né? Porque 35 ele já começa a ficar muito doente. Então, logo os primeiros cadernos, um dos cadernos que há um adensamento da análise sobre Maquiavel é o caderno 4. E depois esse movimento vai sendo cada vez mais adensado, e até que ele vai registrar todas as notas anteriores e escrever outras notas no caderno 13, que é justamente o caderno sobre Maquiavel, sobre Maquiavel e sobre o Estado moderno, né? Sobre a política e o Estado moderno, né? Então, no caderno 13, né, que a gente encontra, nos cadernos de uma forma geral, né, em todos os cadernos, no conjunto da obra do cárcere, mas principalmente no caderno 13, que Gramsci trata da política a partir de Maquiavel, né? E aí é que a leitura, né, que Gramsci faz de Maquiavel em dois sentidos principais. Então, a política como atividade autônoma e independente, né, com leis próprias, que torna possível a ciência da política, e ele faz isso recuperando os escritos de Maquiavel no Príncipe, né? Lá no Príncipe, Maquiavel ele vai dizer que é importante compreender a realidade como ela é, e não como ela deve ser. Né? Então, o Maquiavel, no Príncipe, ele coloca as bases para pensar a política a partir de uma esfera autônoma em relação aos valores religiosos, né? Em relação à moral cristã. Né? Maquiavel, no Príncipe, ele vai pensar a política a partir da sua efetividade. Né? Quais são os fins da política? Os fins da política é a efetividade. Né? O fim do príncipe, a finalidade do príncipe é conquistar e manter estados. Então, quais são os meios? Né? Ele vai dizer os meios pelos quais se pode conquistar e manter os estados com as leis e com as armas, com a virtude, né? E pela fortuna. Então, essa discussão, né? Leis e armas, virtude e fortuna, que Gramsci, então, traz para a discussão, né? Não, ele não é o primeiro a dizer isso, né? Benedetto Croce já havia observado antes, né, que Maquiavel seria o primeiro autor a inaugurar a autonomia da política em relação a todos os outros campos do saber. Então, Maquiavel ele seria o fundador da ciência política por ter pensado a política como um campo autônomo, né? Então, Gramsci, a primeira coisa, para Gramsci, a política é pensada com Maquiavel como uma atividade com leis próprias, independente, ou seja, conhecer a política, entender o que é a política, é preciso olhar para os fatos como eles são, e não como eles devem ser. Né? É preciso retirar os valores para compreender a política. Né? E a segunda coisa que Gramsci vai entender a partir de Maquiavel da política como arte. A política não é só ciência, a política é arte. E o que é arte? É fazer política concreta. Porque Maquiavel ele buscava compreender a política do seu tempo para atuar politicamente. Ele não buscava compreender a política para escrever O Príncipe. Ele escreve a obra O Príncipe fazendo política. Ele fazia o Príncipe, né, para Lourenço de Médici, justamente
na esperança de retornar ao Estado, né? A gente lembra que Maquiavel ele foi exilado em sua própria terra pelos Médici, porque ele era chanceler, né, da República, e quando a República cai, os Médici encarceram Maquiavel. Então, na esperança de retornar às suas atividades públicas, né? Ele escreve a dedicatória a Lourenço de Médici, mas não apenas isso, ele escreve o príncipe também como um espelho, né? Como um guia para Médici, no sentido de uma orientação da necessidade da unificação da Itália. Então, quando Maquiavel escreve o príncipe, ele escreve para fazer política, né? Então, a grande questão de Gramsci, né? O que Gramsci mais admirava, acho que a gente pode dizer em Maquiavel, é justamente o fato de Maquiavel não ser um indiferente, né? Não ser um diletante, né? Maquiavel era alguém que dava consequência ao seu pensamento. Maquiavel era alguém que pensava a unificação da Itália. Quando Maquiavel disse Maquiavel nunca disse que os fins justificam os meios. Isso pode ser deduzido do seu texto, mas com essas palavras ele nunca disse. Mas o que Maquiavel colocava ali é a necessidade de uma moral pública, de uma moral de Estado, de uma moral desvinculada da moral cristã, e de uma moral que fosse capaz de levar o príncipe à unificação da Itália. Ou seja, e quando Maquiavel pensa isso, ele pensa a partir de tropas próprias, nativas, né, não mercenárias. Então, de alguma forma, Gramsci vê em Maquiavel já um elemento nacional popular, de unificação nacional popular, de criação de um movimento a partir de baixo. Então, por isso que ele vê em Maquiavel um precursor da filosofia da praxis, do próprio marxismo, né? Porque ele é um autor que une teoria e prática, e para Gramsci, a partir de uma perspectiva popular, que é uma leitura bastante polêmica, né? Porque Maquiavel ele está falando para o príncipe, né? Então é uma ótica a partir de cima, a partir do poder. Mas Gramsci vai dizer que não, que Maquiavel não precisaria falar do poder para quem tem poder, porque aqueles que já foram criados dentro dentro dos palácios já conheciam o poder. Então, que o príncipe não seria dirigido apenas aos príncipes, mas, sobretudo, àqueles que não sabiam o que era o poder. Então, como uma forma de desvelar o poder à população. Então, Gramsci faz uma leitura bastante inusitada de Maquiavel, né? Segundo a qual Maquiavel teria um intento de revelar os meandros do poder àqueles que não conhecem, ou seja, de mostrar o que é o poder, né? Então, portanto, abrir aí uma senda de organização popular. Então, é isso que Gramsci vê em Maquiavel, né? Gramsci odiava os diletantes. O que são diletantes, né? Os diletantes, diletare, né? É divertir-se, né? Diletantes são aqueles que falam por divertimento, são aqueles que defendem os valores socialistas e que depois se escondem da luta socialista. São aqueles que falam por diversão, mas que não dão consequência à sua fala. Então, ele falava dos burgueses diletantes, né, que defendiam a liberdade, que defendiam a igualdade, mas que depois eles se escondiam sob a sombra do poder. E muitos deles se tornaram fascistas, né? Então, Gramsci tinha verdadeiro horror dos diletantes.
e Maquiavel era o extremo oposto dos diletantes. Então, um dos elementos importantes do pensamento de Gramsci é essa leitura própria que ele faz de Maquiavel, e uma leitura que é feita a partir de uma relação com Marx. As notas que Gramsci faz sobre ciência política, ciência da política, ciência e arte política, como ele diz, são notas em que ele mescla Marx e Maquiavel. Muitas notas com o título Marx e Maquiavel. Por que Marx e Maquiavel? Né? Porque quando Gramsci escreve, no cárcere, ele já sabia, né, da derrota do movimento socialista internacional. Né? Isso acontece antes do cárcere, né? Em 22, depois da morte de Lenin, em 24, esse processo é acelerado, né? Da derrota do movimento socialista internacional, né? O socialismo fica restrito a países, né? Ele perde essa abrangência internacional. Então, o Gramsci estava pensando nas formas, nas vias da Revolução no Ocidente, né? Então, pensando a partir de Maquiavel, da obra de Maquiavel, como fundar um novo Estado. E ele está pensando no Estado socialista. Mas para pensar Maquiavel, já que Maquiavel é um homem do seu tempo, era necessário atualizá-lo. E como que ele atualizava Maquiavel? Com Marx. Né? E em que sentido atualizar Maquiavel com Marx? Porque em Maquiavel tem uma concepção de natureza humana. Né? Uma das questões é a ideia de natureza humana. Né? Maquiavel diz que os homens são, por natureza, injuriosos, competitivos. E essa perspectiva da natureza humana é que deu para os intelectuais elitistas, né? Ali da Itália, elitistas, fascistas, a possibilidade de usar Maquiavel para dizer que a maior parte dos cidadãos não se interessam por política, que a maior parte não se organiza, né? A partir da natureza humana se justificou o governo de minorias, se justificou o governo forte. Mussolini fez isso, né? Então, era preciso historicizar o pensamento de Maquiavel. E como é que ele o historiciza? Com Marx. Então, com a perspectiva de que não existe uma natureza humana fixa e válida para todos os tempos, né? Então, Marx quem vai mostrar, né, que o que é o ser humano. O ser humano é um conjunto de relações de forças. Né? O ser humano, nós temos a nossa personalidade individual, claro, que nos dá a nossa identidade, mas aquilo que nós pensamos, aquilo que nós somos, as relações que nós estabelecemos, elas são dadas historicamente. Né? Não existe ninguém que tenha um pensamento original, pensado só por ele. O nosso pensamento é histórico, as nossas convicções, os nossos preconceitos são herdados das gerações passadas, né? Então, que a humanidade é um conjunto de relações de forças. E Gramsci, então, pensa a política como relações de forças. E pensa, então, a força e o consenso como fundamentos de Estado, que é o conceito de hegemonia, a partir de Marx e de Maquiavel. Né? Então, essa leitura que Gramsci faz, que é uma leitura muito própria de Maquiavel, e essa articulação entre essas duas tradições, né? Entre o realismo político de Maquiavel e a crítica marxista, é que vai fundamentar aquilo que vai ser chamado de filosofia da praxis, né, para Gramsci. O que ele chama de filosofia da praxis é justamente esse marxismo traduzido numa linguagem da cultura italiana. Bom, eu vou ficar por aqui, aí eu quero desenvolver mais essa questão depois do Maquiavel. Ótimo. Agora, professora, a gente sabe que todo grande intelectual vai deixar o seu lastro na história, né?
e com Gramsci não seria diferente. Qual o legado desse pensador para o Ocidente? Então, é uma pergunta que eu acho que ela pode ser respondida de muitas formas, né? Porque eu acho que o legado de Gramsci, ele pode ser pensado do ponto de vista teórico, pode ser pensado do ponto de vista humano, né? E ele pode ser pensado do ponto de vista político, né? Então, tanto para o conjunto das ciências, ciências humanas, Gramsci, hoje, ele tem uma importância em muitas áreas do conhecimento, né? Nas ciências sociais, na história, na educação, na geografia, existem estudos na educação física, então, um grande número de campos de conhecimento encontram no pensamento de Gramsci elementos importantes para pensar o presente. Né? Do ponto de vista humano, né, me parece que a forma como eu comecei a minha fala, né, Gramsci é o ódio de Gramsci aos indiferentes, né? Ao diletantismo. Eu acho que o grande mal do nosso tempo é a indiferença, o hiperindividualismo. Né? Infelizmente, a nossa forma de socialização capitalista e agora neoliberal faz com que os valores, né, humanos, eles sejam secundarizados pelos valores do mercado, da competição, né? Pelos valores do acúmulo, do lucro. E eu acho que a gente encontra em Gramsci, principalmente na sua resiliência no cárcere, uma forma de um exemplo histórico humano de resistência, e que eu acho que mais do que nunca hoje isso é importante, porque nós vivemos num momento bastante difícil, né? A gente vive num momento em que, novamente, nós estamos numa crise do consenso democrático, num momento em que a democracia ela é questionada, né? Em que os valores da democracia, os valores mais humanos, eles são questionados, eles são colocados em questão, em que o preconceito e a violência, eles ganham legitimidade no debate público, né? Então, é um momento em que o pensamento e a vida de Gramsci volta à tona fortemente, né? Como uma herança, né? Como um arsenal que a gente pode consultar nesse momento, né? Tem uma autora que chama Rita Medici, que ela escreveu um livro que chama Job e Prometeu, Jó e Prometeu, que é justamente ela compara Marx a Prometeu, ao herói, e Jó compara Gramsci a Jó, justamente por causa da capacidade de resistência. E eu acho que é muito importante para a gente hoje. Capacidade de resistência, nós precisamos ter essa capacidade de resistência, né? Para mim, né, como professora, eu acho, e professora de ciência política, uma das questões que para mim é mais cara, né, uma das questões mais caras para mim são as orientações metodológicas de Gramsci, né? Não dá para dizer que Gramsci ele ofereça uma metodologia, mas ele oferece orientações metodológicas muito importantes, né? Gramsci ele está num diálogo muito profundo com o positivismo, um diálogo crítico com o positivismo, e com a perspectiva das ciências sociais positivistas, que tem nas leis matemáticas, nas estatísticas, né,
um arraigamento profundo, né? Porque essas ciências, muitas vezes, elas congelam a realidade no momento específico da ordem. Muitas vezes as ciências sociais, elas se tornam conservadoras porque elas não admitem o movimento. Elas não admitem que a ação política é parte da realidade concreta. E muitas vezes as ciências sociais e a ciência política faz isso muitas vezes, não admitir a mudança social como parte da própria realidade política. E então pensar os processos revolucionários como utopia. Gramsci não pensava o processo revolucionário como utopia, mas pensava como parte da ação concreta, né? Da realidade concreta. Então, a mudança faz parte da transformação. Então, eu acho que essas perspectivas, né, metodológicas são muito caras para mim, enquanto professora de ciência política, porque a análise política ela jamais pode excluir a luta política. Né? Quando o Gramsci ele critica, né, esses métodos positivistas que cristalizam, que congelam a realidade e identificam realidade com realidade presente, e, portanto, realidade com ordem, portanto, elas congelam a ordem. Então, muitas vezes, as análises políticas, elas tomam a passividade das massas como um dado, e um dado estático. E a partir dessa consideração da passividade das massas como um dado estático, se torna impossível superar essa passividade. Então, Gramsci toma aquilo que é um dado evidente da realidade, o fato de que as massas não se organizam, o fato de que, estava até conversando antes aqui da nossa entrada, né? Estava conversando com a Juliana, da ideia de que as pessoas não se interessavam, pelo menos não se interessavam antes dessa polarização política, por política, essa ideia do senso comum, de que política não é assunto, que não se discute. Esses preconceitos, segundo os quais as massas não se organizam e a política não é assunto de políticos profissionais, todos esses preconceitos, de certo modo, eles foram cristalizados por determinadas correntes da ciência política, que tomaram como dado que a política é apenas a política institucional, que a política não se faz nas ruas, que a política é apenas a atividade das elites. E aí, quando vem a crise, como explicar a crise e como explicar o povo na rua e como explicar todo esse debate, às vezes muito desqualificado, mas o debate sobre política, né? Então, o Gramsci, quando ele vai explicar, né, por que historicamente o autogoverno nunca se concretizou, ele parte dos processos históricos, né, de como que o próprio Estado ele se organiza para a produção da passividade. Então, Gramsci é importante para mostrar como a passividade ela não é um efeito adverso. Né? A passividade é o objetivo do Estado capitalista, do Estado moderno. O Estado trabalha para excluir mesmo a população da ação política. A ideia, né, de o poder controlando o próprio poder também significa que o povo não controla absolutamente nada. Então, e que é justamente a única forma de expressar descontentamento é quando a gente extrapola os limites institucionais e vai para a rua. Né? Então, é isso que Gramsci chama de filologia vivente, né? Filologia viva. O que é filologia viva? É interpretar a realidade a partir do seu movimento. Interpretar a realidade a partir do conhecimento da história, a partir do conhecimento da cultura, mas também interpretar a história a partir da participação na própria história, né? A ideia de uma filologia viva, ou seja, uma interpretação da realidade, de uma realidade que nós participamos, né? É justamente o cerne de como Gramsci pensa a apreensão do conhecimento.
trocando em miúdos, conhece melhor a realidade quem se organiza. Conhece melhor a realidade quem participa concretamente da política. A gente sempre vai ser um espectador da política, olhando sempre de fora, enquanto a gente não se organizar, não é? Enquanto a gente não se organiza, a gente olha a política de fora. A gente precisa, a forma como a gente compreende a política profundamente é somente a partir do momento em que a gente vive a política, em que a gente faz política. Ah, que eu me candidatar? Não. Não, você não está falando de política eleitoral, mas na medida em que eu me juntar coletivamente, associações, partidos, coletivos, o que for, mas na medida em que eu conseguir criar um movimento coletivo, né? Parafraseando Marx, né, na 11ª frase sobre Feuerbach, né, para explicar Gramsci, né, filologia vivente significa, então, não apenas interpretar o mundo, mas transformá-lo. Né? Então, eu acho que é esse o legado de Gramsci. Né? Mostrar como a ciência e a ideologia e a política e a história, elas estão profundamente intrincadas, profundamente articuladas. Então, o cientista social de gabinete, o intelectual de gabinete, ele está muito mais longe do conhecimento da realidade que o militante. Né? Essa é a perspectiva de Gramsci. Porque intelectual, para Gramsci, não é intelectual de gabinete. O intelectual é o dirigente político. E eu acho que essa perspectiva nacional popular, essa perspectiva popular de política, que é uma perspectiva extremamente crítica desta política da modernidade no tempo dele, muito mais na nossa modernidade, para mim é o maior legado de Gramsci, né? A necessidade de viver a política, não apenas de pensar a política. Acho que é isso, Juliana. Professora, eu só posso desejar uma coisa, vida longa ao seu trabalho. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, foi ótimo. E agora a gente quer saber um pouco das suas leituras de quarentena. Leituras de quarentena. Bom, algumas coisas que são mais significativas, né? Porque a quarentena foi longa, né? A quarentena está desde março. Então, assim, das coisas que eu li profissionalmente, né? Mas que me deram muito prazer, muita alegria, e que eu quero indicar para quem se interessa por Gramsci, uma nova biografia de Gramsci, a biografia intelectual de Gramsci, que é Gramsci, o Homem Filósofo, que saiu pela Boitempo recentemente, de Gianni Freso, que eu acho que ela consegue bem trazer para a gente o Gramsci humano, o Gramsci político e o Gramsci filósofo. Então, um outro livro que eu reli, na verdade, por interesse profissional, mas que me deu muita... que foi muito importante, significativo, foi o livro que eu já citei do Marcos Del Roio, que saiu a 2ª edição, né? Prismas de Gramsci, que é muito poética essa metáfora dos prismas de Gramsci, né? Que é uma metáfora que o próprio Gramsci faz, né? Que é a ideia de que a luz, né, quando atravessa um prisma, ela redunda num efeito muito particular. E que o movimento popular, o movimento socialista, tem que ajustar esses prismas para que reflitam a mesma luz, para que reflitam juntas. Então, essa ideia de que os prismas são muito diferentes, nós somos muito diferentes. E é por isso que nós precisamos ajustar a luz para que a gente reflita junto. Né? Essa ideia de diversidade, de unidade, eu acho linda, fantástica, né? E que eu acho que falta tanto para a gente, né? Hoje, eu estava lendo um outro livro, né? Que é A Crise da Democracia, de Adam Tversky. Eu estava lendo justamente
para dar aula, né? Mas Tversky fala uma coisa muito interessante. Ele diz que hoje, muito em função das teorias pós-modernas, existe muito lugar de fala, mas nenhum diálogo. Ou seja, existem muitas vozes falando de lugares diferentes, mas nenhum diálogo. Então, essa é ajustar as nossas diferenças, mas buscando o que a gente tem em comum, para a gente conseguir conversar. Para além disso, eu li 2 livros, até trouxe aqui, da Hilda Hilst. Eu não sei se a Hilda Hilst, acho que não é tão conhecida, mas eu ouvia falar da Hilda Hilst quando eu estudei na Unicamp, né? Porque a Hilda é paulista e ela morava perto de Campinas, né? Num sítio perto de Campinas. Mas eu só fui ler mesmo agora, né? Então, eu li 2 livros. Eu li A Obscena Senhora D. e eu li Cartas de um Sedutor, né? E é engraçado, né? A obscenidade e a ideia de sedução na Hilda Hilst, elas estão muito presentes, né? Mas a ideia de obscenidade, ela está tão ligada a uma ideia de verdade nua e crua, né? A ideia de você mostrar, de você se mostrar como você é. E Senhora D, justamente por causa do desamparo, né? De alguém que já há 60 anos se sente desamparada, que não acha mais que é necessário condescender. E ela começa a se mostrar como ela é. Deixa de tomar banho, ela deixa de atender às exigências sociais. E isso é obsceno. Veja, é obsceno a gente mostrar quem a gente é de verdade, né? É essa a obscenidade dela, a verdade, a humanidade dela. É isso que. E a obscenidade na Hilda Hilst, é claro que a pornografia também, mas não é só isso, né? Então, eu li esses 2 livros e eu recomendo muito. Eu estou lendo um outro livro, que é Oráculo da Noite também, que é do Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista aqui de Natal, e que está falando sobre os sonhos, né? A função dos sonhos, que eu também não terminei de ler ainda, mas eu já recomendo, né? Que é a história da ciência do sonho, e como o sonho tem funções fundamentais. E nessa pandemia, as pessoas mudaram muito os sonhos, né? Os sonhos persecutórios. Os sonhos dizem muito da gente, né? Os sonhos são as formas da gente conversar com a gente mesmo. Então, prestar atenção nos sonhos é importante. E eu não estou lendo, mas eu leio sempre um texto que eu ganhei de uma amiga muito querida, da Clarice Lispector, que é uma coletânea de artigos de jornal dela, que chama Aprendendo a Viver. E que eu recorro a eles toda vez que eu percebo que eu preciso de mais uma lição para viver. E eu vou lendo assim aleatoriamente, né? As coisas que ela tem, as experiências que ela conta da vida dela, né? Da infância e tal, para ver se eu aprendo a viver mais um pouco, né? Porque a gente aprende a viver até morrer, a gente está aprendendo. Então, assim, algumas, pelo menos as que foram mais significativas para mim, são essas. Muito bem, obrigada, professora, por estar hoje aqui conosco. Muito obrigada. E até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada a todas. Tchau. Obrigada. Bom, nós vamos terminando hoje com ele, Antônio Gramsci. Odeio os indiferentes. Acredito que viver significa tomar partido. Não podem existir os apenas homens estranhos à cidade. Quem verdadeiramente vive não pode deixar de ser cidadão e partidário. Indiferença é abulia, parasitismo, covardia, não é vida. Por isso, odeio os indiferentes. E é assim, odiando os indiferentes e na luta pela revolução, que nós encerramos as atividades do Tecendo em Reverso em 2020. Obrigada pela presença virtual de todas as pessoas em cada entrevista nesse ano. Beijo para vocês e até a próxima.